comentar com vocês neste vídeo ainda sobre os ataques iranianos a Israel e também neste momento comentar sobre a possível resposta do Estado israelense em contra-resposta ao que fez o Irã. Já sabemos neste momento que foram alguns dos objetivos, né, atacados pelo Irã. Importa também reconhecermos que grande parte da mídia fala que boa parte dos mísseis iranianos não atingiram o objetivo, né, os alvos alcançados, né, previamente buscados pelo Irã. Fala aí 90%, 89%, 85%, 99%. Gente, chegaram a falar em 99%. É inacreditável. É inacreditável como a mídia mainstream, neste momento, cumpre um desserviço, né, para a informação. É muito importante nós sabermos o que de fato aconteceu neste momento quanto aos ataques, até para que a gente tenha muito claro o que pode ser uma resposta também do Estado de Israel contra o Irã. Então vamos tentar comentar isso aqui tentando deixar pouca margem aí a subjetividade, né? Ok? Basta de subjetividade neste caso aí. Importa muito mais neste caso observarmos o seguinte: a população de ambos os estados, de ambas as nações, precisam, na medida do possível, ser preservadas. Tanto a população israelense, que já sofre também bastante, tá, com este novo momento de Israel, de ataque ali à Palestina, de outros ataques também que Israel tem implementado. A população tem sofrido muito também em virtude dos ataques feitos pelo Hezbollah ao norte do estado, que tem gerado muitos problemas para a população judaica daquela região. Então é muito importante neste momento que a gente tente preservar um pouco o lado humano dessa história, né? E quando a gente fala em lado humano, precisamos também entender o seguinte, né? Também há um lado humano lá em Israel, tá, gente? Porque uma coisa sempre precisamos ter claro que é o comando sionista, belicoso, belicista, enfim, do gabinete presidencial, hoje comandado pelo Netanyahu. Outra diversa, bem diversa, é a população israelense, grande parte dela, inclusive, não apoia o Netanyahu, tá? Ao mesmo tempo, as ações do gabinete presidencial são ações extremamente condenáveis. E como é que se inserem, né, uma vez que são condenáveis, como é que podem se inserir ataques retaliatórios de Israel aos ataques já retaliatórios, né, do Irã, aquele atentado à missão diplomática em Damasco, na Síria. Portanto, são os temas que eu quero discutir com vocês aqui nesse vídeo. Agradecer a todos que estão aqui vendo o vídeo, já deixando o like, por gentileza, comentando, divulgando. Muito obrigado a todos vocês. Fizemos uma live ontem no canal. A ideia é que possamos fazer outras lives, né? Curiosamente foi justamente no momento dos ataques, né? De tal sorte que muita gente precisou correr atrás das informações, né? E nem vieram aqui para a nossa live, embora na nossa live a gente também tenha falado bastante dos ataques do Irã contra o Estado de Israel. Bem, quanto a esses ataques, eles foram os maiores ataques da história contra Israel. Os maiores. Tivemos ali no entorno de 200 mísseis e drones, né? Os dois juntos, entre mísseis e drones, tivemos ali em torno de 200 armas que caíram, 200 bombas que caíram, que necessariamente não caíram, né, sobre Israel, mas que foram jogadas sobre Israel. Por certo que algumas delas foram bloqueadas até mesmo pela Jordânia e pela defesa antiaérea ocidental que está na Jordânia e em outros lugares ali também da região. Mas muitos mísseis de fato atacaram e chegaram ao seu objetivo no Estado de Israel. Quanto aos objetivos, né, já temos informações de que houve, né, muitos ataques, muitos mísseis que atingiram um aeroporto, destruindo parcialmente este aeroporto. Também houve um ataque contra o quartel-general do Serviço de Inteligência de Israel, que fica ali no Golã, né, ali na região do Golã. E também houve um ataque a uma importante base aérea
de Israel. Então, esses 3 objetivos aí do Irã foram devidamente cumpridos com esses mísseis que de fato atingiram esses objetivos. Então, importa reconhecermos neste momento que, a despeito do ataque ter sido muito vigoroso em números, ao menos quanto aos objetivos que são conhecidos hoje por nós, até mesmo em virtude das informações que vêm das FDIs, né, da FDI, a gente pode falar aqui que em nenhum momento o Irã buscou o ataque direto aos civis israelenses, o que é muito importante. É muito importante. Tá? Foram ataques táticos, estratégicos, na verdade. Não, táticos, na verdade, né? Estratégia é uma coisa maior neste caso aí. Esses ataques táticos, na verdade, cumprem uma função dentro de uma estratégia iraniana no momento. Embora tenha sido os maiores ataques, né, da história ao Estado israelense, eles se inserem dentro de ataques táticos, né, e dentro de uma resposta aceitável até mesmo pelas Nações Unidas. Né? O ataque iraniano se configura como uma resposta aceitável no mundo da geopolítica, porque, enfim, em nenhum momento houve civis, né, que foram atacados diretamente. Né? Então a população civil, de certa forma, foi preservada, felizmente, neste ataque. E também, a despeito da grandeza da força desse ataque, os maiores da história, repito, eles foram ataques muito pequenos dentro do potencial hoje destrutivo que possui o Estado persa. Então este é um ponto também que a gente tem que deixar muito claro aqui. Neste sentido, o Irã também conseguiu aí manter a sua proposta inicial, o seu objetivo inicial de dar uma resposta a Israel bélica. Havia uma certa forçação de barra, inclusive, ali dos setores mais radicais, ortodoxos, né, islâmicos, né, pessoal ligado inclusive à Revolução Islâmica, né, que pressionava muito o Khamenei para que ele desse uma resposta. E essa resposta também precisava acontecer em virtude de que era necessário acalmar esse pessoal aí mais rigoroso, mais radical da ala islâmica ortodoxa. Então o ataque de fato era necessário, porque se não fosse o caso, o próprio Khamenei corria risco no poder, e nesse caso, se ele saísse do poder, alguém muito mais radical entraria ali no seu lugar. Ao mesmo tempo, os ataques táticos que não visam a população civil é muito importante neste momento, até para a percepção do Irã como um Estado que quer fazer as coisas diferentes. Né? Quer fazer as coisas diferentes, ao menos do ponto de vista de um confronto direto. Né? Porque, veja, podemos condenar de várias maneiras o Estado israelense. Inclusive, a gente pode condenar pelo seguinte, porque quando o Irã faz alguma coisa contra Israel hoje, contra algumas ações de proxies iranianos, quando algumas dessas ações, né, são diretamente contra Israel e são efetivadas contra Israel neste momento, elas ocorrem em resposta, tá, ao que o Estado de Israel está fazendo em Gaza. Ok? E em Gaza sabemos que não se busca a eliminação apenas de membros do Hamas. Infelizmente, hoje isso é claro, não tem o que questionar em relação a isso. Tá? Então, a despeito disso, se nós pensarmos também a partir da mentalidade do gabinete presidencial, ora, o Irã tem, de certa forma, atentado contra o Estado israelense através dos seus proxies, sobretudo o Houthis e também as milícias pró-iranianas que estão no Iraque, na Síria, né, como o Kataib Hezbollah. Né, e um pouco menos, mas também ativamente nos últimos dias através do Hezbollah libanês. Então mas o fato é que esses ataques eles se inserem dentro de algo protocolar, e o que se coloca agora é o seguinte: Israel vai dar uma resposta, já está anunciado que vai. E qual vai ser essa resposta? Este é mais um problema, atenção novamente que é uma conta aí, o Irã continua um pouco na sua situação tranquila, porque agora ele pode ser vítima de um ataque de Israel poderoso que pode colocar de novo Israel, geopoliticamente falando, nas cordas. Porque as respostas de Israel costumam ser bastante desproporcionais. E há, evidentemente, ao contrário do que as pessoas pensam, há sim uma pressão dos Estados Unidos para que esse ataque seja bastante ponderado. Vai ser um ataque israelense com armas nucleares? Não. É muito improvável. É muito improvável. A despeito de
quem está hoje no poder em Israel parecer não se preocupar com a imagem do que está fazendo, seria demais. E até mesmo o apoio dos americanos a uma guerra de Israel contra o Irã ficaria muito difícil não muito difícil, mas ficaria um pouco mais difícil de acontecer do que aconteceria se os ataques forem nucleares. O mundo vai se voltar, inclusive, contra os Estados Unidos. O que ocorre hoje, o que está ocorrendo num momento, inclusive, é muita conversa entre Israel e os Estados Unidos para tentar chegarem a um acordo sobre que tipo de ataque Israel pode fazer contra o Irã no momento. E há sim uma pressão norte-americana para que esse ataque seja sim ponderado. Os Estados Unidos não querem entrar numa outra guerra no momento. Não querem, gente. Vão precisar entrar ao lado de Israel se haver uma escalada muito significativa entre Irã e Israel, um conflito bélico entre ambas as partes, um conflito direto entre ambas as partes. É muito improvável que os americanos não entrem neste conflito em apoio a Israel. Mas tudo que os americanos não querem no momento é justamente esse tipo de situação. Então há de fato uma pressão acontecendo, né? Mas ainda assim também importa reconhecermos que nem sempre quando as pressões americanas aconteceram, o Netanyahu respondeu demonstrando que as aceitava, né? Então é muito importante, porque veja, quando a gente fala que os americanos pressionam, é porque os americanos também têm uma noção de que Israel está passando um pouco do ponto. Estamos falando de ataques contra países soberanos, contra o Líbano, contra a Síria. Países soberanos são atacados, têm sido atacados o tempo inteiro contra Israel. Né? A campanha em Gaza é de fato desproporcional também. Né? E o número de vítimas chama a atenção, inclusive, no mundo inteiro, até mesmo para tudo aquilo que foi construído como narrativa favorável a Israel. Né? Muito disso está se perdendo. O Netanyahu parece não se preocupar com isso e de forma irresponsável. Israel precisa muito dessa imagem positiva por vários aspectos, né? Por vários aspectos. Até mesmo para que a população judaica no mundo inteiro tenha segurança, importa muito que Israel tome cuidado com essas ações. Ok? Mesmo num país como o Brasil, que é um país muito pacífico no sentido de ataques terroristas, tudo mais tal, ou enfim, essas coisas, a população judaica, ela pede um pouco de segurança com esse belicismo exagerado do Estado de Israel no momento. Né? Então, se Israel considera que é necessário fazer uma retaliação, a retaliação iraniana, podemos tentar entender isso aí, podemos tentar, pensando a situação do gabinete presidencial do Netanyahu, podemos até mesmo considerarmos que, enfim, né, está dentro da lógica. Podemos aceitar ou não, mas podemos também entender que está dentro de uma lógica. Agora, a desproporcionalidade desse ataque pode gerar uma escalada novamente. Deixemos claro, né? O Israel tem uma necessidade, na verdade, de trazer o Irã para uma guerra. E quando Netanyahu busca esse objetivo, claramente que ele tem um objetivo ali, ele percebe que há uma possibilidade de um grande crescimento da economia iraniana, que está tentando fazer esse trabalho aí de se voltar para o mundo, né, como uma potência também comercial, econômica, ter, né, relações econômicas muito importantes, poder vender grande parte, né, dos seus produtos que hoje são sofisticados, sobretudo produtos bélicos, né, assim como é o caso também de Israel, né, que é uma poderosa indústria de produtos bélicos com muita sofisticação. Então, essa pegada hoje do Irã, ele não quer esse conflito neste momento por causa disso. Agora, Netanyahu percebe que uma guerra hoje seria muito importante para destruir esse objetivo do Irã. Então, ele tem esse objetivo, né, de quebrar o objetivo iraniano, arrastando o Irã para uma guerra, e também tem o objetivo de ficar mais ou menos bem com a população de Israel, porque a situação não está muito boa para ele em virtude do que está acontecendo em Gaza. Então também seria algo muito importante para Netanyahu neste momento. Agora, de qualquer maneira, o ataque, se for desproporcional, pode perfeitamente, gente, ainda assim não levar o Irã para um confronto. E pode fazer com que Israel perca ainda mais a simpatia daqueles que ainda são simpáticos para Israel
E é muito importante deixarmos claro, é muito importante nos dias de hoje, é muito importante que a gente entenda quem é que está no poder lá em Israel e o que é a população israelense, o que são os civis, que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Entende? Então, o que objetivou o Irã com seus ataques que foram táticos? Objetivou ataques que não afetassem diretamente aos civis, né? Então, o mínimo que vai dar para aceitar de Israel nesse caso é que não seja, que ao fazer seus ataques contra o Irã, que não seja ataques nucleares e que também não sejam ataques, né, que possam levar civis à morte. Então, se esse tipo de ataque acontecer, o mundo poderá aceitar muito bem, né, ou pelo menos bem. Agora, se esses ataques forem desproporcionais e atingirem a população civil do Irã, ou serem ataques nucleares, né, ainda que não atingem necessariamente a população num primeiro momento, ainda assim o mundo vai condenar Israel muito mais do que Netanyahu percebe ou imagina no momento. Então importa muito que a gente considere que o mundo precisa tomar cuidado, chega de civis serem massacrados por causa dos seus dirigentes, né? Chega. E quando eu falo isso, eu me refiro tanto a árabes, persas e também a população judaica de Israel. E também me importa muito, até por ter amigos, né? Amigos, aqui no Brasil eu tenho amigos, né? Eu tenho amigos no México, eu tenho amigos na Argentina mais até do que aqui no Brasil. Eu tenho 6 amigos no Chile, né? Em virtude de todas essas viagens que eu sempre fiz pela América Latina. Eu tenho até um amigo judeu que mora no Panamá, né? E também para eles a situação de segurança fica pior no mundo. Pode até parecer que não fica no primeiro momento, mas essa situação está sendo construída. Isto é um perigo contra as pessoas judaicas que nem sempre, gente. Claro, vai ter uma parte que vai condenar, que está do lado de Netanyahu, não tem jeito, faz parte. Né? Em todas as áreas, vai ter gente que exagera, que erra tal, mas a grande maioria da população judaica não apoia o que está acontecendo em Gaza hoje. Tá? E essas pessoas no mundo inteiro também precisam ser preservadas. Então, até em virtude disso, os ataques de Israel contra o Irã precisam ser muito bem ponderados, para não estragar um pouco mais a percepção que o mundo já tem de Israel neste momento, como um Estado muito belicista, né? Piorar ainda mais essa percepção, porque isso pode ser ruim até mesmo para as populações judaicas ao redor do planeta Terra. Tá bom, gente? É isso.